Olá, estamos começando mais um episódio da BNM Livecast, o nosso podcast completamente voltado para as nossas maravilhosas agências que compõem o grupo BNM Assessoria, agências de sucesso que começaram com a gente já há bastante tempo e estão aí performando super bem dentro da plataforma do TikTok. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios ela, que é assim, é uma parceiraça de vida, uma grande amiga. Começamos juntas fazendo live, ó, lá em 2017 e hoje estamos aí trilhando os nossos caminhos como agentes de sucesso, que não é aquilo que a gente deseja bastante. Então eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Juliene, representando a Real Time Talent. Seja muito bem-vinda, Ju. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente já se conhece há anos, não é mesmo? Então eu tenho certeza que a nossa troca vai ser super divertida. A gente vai contar um pouquinho para quem está em casa sobre a nossa experiência, como foi essa mudança de streamer para a vida de agente. Então é um prazer receber você aqui hoje. Obrigada, o prazer é meu em estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar sobre tudo. Vamos trocar figurinhas aqui hoje. Bom, Ju, eu queria começar esse papo. Realmente, eu já sei tudo, mas para quem está em casa, quer saber um pouquinho sobre a sua história. Você começou fazendo live lá em 2017, né? A gente começou bem lá no início. Eu queria saber como que o mundo das lives chegou na sua vida. Como que foi esse início, esse grande start, esse convite para se tornar uma live streamer? Então, uma amiga minha, ela foi chamada, né, na seleção, acho que na mesma seleção que você, que foi um mês antes. E ela falou, cara, esse trabalho é sua cara, você é muito comunicativa, o que você acha de entrar? E aí eu falei, vamos ver, né? Eu sempre fui muito curiosa. Falei, me bota lá então pra ver. Aí eu entrei, acabei entrando diretamente com o aplicativo, eu nem tive agência. Ela mesma não fez mais. E eu segui e tô até hoje. E graças a Deus eu entrei nesse mundo, né? Na época, ninguém sabia nada sobre live. Todo mundo ficou tipo, live? Que é isso, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo ficou bem assim. Tinha amigos meus que ficavam olhando assim. Falava, deixa eu baixar esse aplicativo para ver o que ela tá fazendo. Porque tudo era muito novo. Mas eu fui fazendo tudo e deu muito certo, graças a Deus. E justamente por ser muito novo, a gente não tinha muita referência, a gente não tinha streamers aonde a gente podia olhar para poder se espelhar e falar, nossa, é assim que se faz uma live. A gente teve que aprender literalmente na prática, né? Testando. Isso também aconteceu com você, né? Sim, e eu não tive agência, que eu acho muito importante ter uma agência, porque a agência, ela vai te falando o que fazer, ela vai te dando dicas, né? E eu não tive agência, eu tive que aprender tudo sozinha, criar uma conta para sacar o dinheiro, porque é em dólar e tem que passar para o real, abrir uma live, ver quanto eu já tinha feito. Então, assim, eu tive que aprender tudo sozinha, perguntando e pegando dica com outras pessoas. Foi bem difícil, eu passei um perrenguezinho ali, porque era tudo muito novo e tudo muito difícil, né? Mas depois que eu peguei o jeito, eu fui embora. Mas realmente, tipo assim, ninguém sabia nada sobre isso, todo mundo ficava, gente, live, né? Foi tudo muito, muito novo e eu só fui mesmo, assim, para ver o que ia dar. Foi acreditando. É, Ai, vamos ver aqui, vamos ver o que vai acontecer. E nesse momento da sua vida, você trabalhava com outra coisa? Como que era? Como que estava a sua vida nesse momento? E como a sua vida se tornou depois que você começou a fazer live? sim, então, eu trabalhava com figuração, trabalhava com evento, trabalhava até com panfletagem, trabalhava com várias coisas, né? Sempre fui muito assim. E aí, nessa época, eu estava trabalhando como recepcionista de um decorado, né? Apartamento decorado. E aí, me chamaram para fazer live. Eu fazia live no apartamento, enquanto não tinha ninguém lá. Só que eu não levava muito a sério. Eu fazia, tipo assim, vamos ver o que vai dar aqui. Tanto que a galera me mandava presente na live. E eu falava, não gasta dinheiro, não. Tipo assim, sabe? Uma coisa assim, nada a ver. E aí, depois eu fui demitida desse apartamento, né? Desse decorado. Por um motivo bem bobo, assim. Eu acho que era para ser mesmo. Eu sempre falo isso, que eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse comigo para que eu trabalhasse mesmo com essa área, né, que mudou a minha vida. E aí eles me demitiram. Aí eu falei, já que, né, não tenho mais trabalho, vamos tentar aqui para ver se dá certo. E aí no meu primeiro mês eu ganhei $100. Eu fiquei tipo assim, caraca, eu ganhei $100. Não acredito nisso. E eu nem tinha me dedicado, só fazia assim na brincadeira. E foi aí que eu comecei a me dedicar.
e que tudo começou a mudar, né? E a gente pensa assim, caraca, eu fiquei muito triste que eu fui demitida do antigo trabalho e hoje eu agradeço a Deus por eu ter sido demitida. Porque a gente pensa tão pequeno, né? A gente eu não imaginava que esse mundo era tão grande que ia mudar tanto assim a minha vida, sabe? Então, foi muito bom tudo isso ter acontecido. E como que você conseguiu encaixar? Porque as lives requer muita dedicação, né? Claro, é como qualquer trabalho, mas as lives especialmente é uma dedicação ali diária, constante. A gente tem que abrir ali live todos os dias. E como que você conseguiu encaixar na sua rotina quando você foi entendendo que era possível monetizar bastante fazendo lives? Como que você foi encaixando ali na sua rotina? Se tem um horário que você já separava e falava, olha, esse horário aqui eu vou fazer live. A gente fazia muita live juntas e eu lembro que nós éramos do time da Da madrugada. madrugada, com certeza. Eu sempre fui muito noturna, né? Parece que eu funciono mais à noite. Então, lá naquela plataforma, a galera eram de outros países, né? Então a gente pegava países árabes, países, né, que o horário era diferente, então era bem melhor fazer de madrugada. Então eu acostumei até hoje, assim, eu trabalho melhor de madrugada. Mas era bem engraçado, né? A gente fazia live, a gente fazia umas batalhas lá, eu e Babi, cada uma de um lado, tentando, dava um jeito, dava cambalhota, fazia tudo pra dar certo, né? E a gente pegava muito gringo, né, nas lives, e eu não falava nada em inglês, então eu comecei ali a falar, gente, o que era how are you? Tipo, era nesse nível, o meu inglês era, tipo, como é que eu respondo how are you, gente? A galera da live começou a me ensinar e hoje em dia eu falo inglês pelas lives, assim, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. Então isso também é bem importante, foi muito importante. E você até comentou comigo de uma situação super inusitada, porque assim, realmente fazendo lives, a gente aprende inglês, aprende um pouco de árabe, aprende um pouco de espanhol, aprende um pouco de tudo, né? E aí você foi aperfeiçoando tanto o seu inglês que você me contou que recentemente você até foi convidada pelo próprio The Weeknd, né, para assistir os shows dele em São Paulo e tudo se deu pelo fato de você fazer uma tradução ali de brasileiros amigos para ele. Como que foi isso? Sim, foi isso mesmo. Eu tava no after, né, do show dele, e aí eu tava com duas amigas, ele tava conversando com a gente, só que ele gostou de uma das minhas amigas. Ele tava querendo conversar com ela, só que ela não falava nada inglês. Aí ele falava com ela e eu tava no meio, assim, pra traduzir. Eu ficava traduzindo, né? Eu falei, gente, olha, eu traduzindo inglês, quando que eu ia imaginar isso? E aí ele até convidou a gente pra vir pra São Paulo, pros shows dele, que ele falou, ó, vou ter 2 shows em São Paulo, vocês querem ir? A gente falou, a gente quer. Aí ele, então vamos. Eu falei, tá, então tá bom. E eu traduzindo tudo, né? E aí eu vim pra São Paulo, fui nos shows dele, tipo assim, e eu fiquei pensando, gente, se eu não falasse inglês, né? Como é que teria sido isso? Lá não podia celular, a gente não tava com celular. Como é que ia traduzir? Porque hoje em dia, né, a gente dá um jeitinho com o celular. Mas tem coisas que realmente a gente precisa falar, né? Então é muito importante isso. E eu aprendi inglês ali, na live. Tipo, mudou minha vida em tudo, né? Não só financeiramente, mas até nos meus pensamentos, em questão de viajar, abriu minha mente, né? Não, é tudo, assim, a live muda tudo na sua vida. E nas lives a gente encontra pessoas do mundo inteiro, a gente se depara com várias culturas, né, Ju? E aí, durante esse tempo de lives, você fez várias viagens internacionais, Sim. foi para Tailândia, foi para vários lugares. Então, assim, as lives possibilitam da gente fazer várias batalhas com transmissores, né? Desses outros países e conhecer um pouco mais sobre a cultura deles, de fazer essa troca, esse intercâmbio e o principal, né? Aprender o inglês, aprender ali uma língua que permite a gente viajar o mundo sem passar tanto aperto, né? E me conta um pouquinho também, Ju, sobre como se deu essa passagem justamente da sua profissão de streamer para a carreira também como agente. Como que foi esse seu processo de realmente abrir a Real Time Talent? Como que aconteceu isso para você? Então, eu tava fazendo live, né? E aí você abriu a agência primeiro. E a gente tava conversando e você falou pra mim, pô, por que você não abre uma agência também, né? Daqui a pouco esse negócio de live a gente não sabe como é que vai ser, porque tudo era muito novo. A gente não sabia se daqui a pouco ia acabar pra sempre ou se ia crescer, né? Aí você me incentivou, inclusive, não sei se você lembra. E aí você falou, pô, abre uma agência. Eu falei, pô, será, cara? Porque, tipo, como é que eu vou abrir uma agência? É uma responsabilidade, né, pesada, assim. Quando você falou isso pra mim, eu fiquei, tipo, será? Porque quando você é streamer, você abre a sua live ali, conversa com a galera, claro que tem o seu trabalho, mas é um pouco mais leve, né? Quando você tem uma agência, você tem pessoas que dependem de você tem que explicar, você tem que manter tudo ali, então é um pouco mais sério, né?
E eu tava na época que eu queria curtir a vida. Mas aí depois eu parei, assim, para pensar no seu conselho e falei, não, eu vou abrir sim. E aí eu abri a agência, graças a você, inclusive a Deus, né? E eu falei, caraca, foi a melhor coisa que eu fiz também, abrir uma agência, que hoje está comigo até hoje. Eu trago o nome dela, né, desde o outro aplicativo. Trago hoje para o TikTok também. Então foi muito bom. Obrigada, Babi. Imagina. E você sentiu que quando você entrou no TikTok foi uma virada de chave diferente, né? A gente percebe que a gestão dentro da plataforma do TikTok é completamente diferente do que até então a gente praticava, né, nesse outro aplicativo de entretenimento. Você também sentiu que as coisas elas tiveram que se profissionalizar mais? Realmente ficou uma relação muito mais trabalho também, digamos assim. Você também percebeu essa grande mudança? Percebi. Uma mudança, assim, totalmente. Porque lá na outra plataforma a gente tinha uma agência, a gente tinha que contratar, era tudo direitinho, tinha uma seriedade. Mas no TikTok é totalmente diferente. A gente cuida mais, a gente que faz o pagamento, né? Na outra plataforma não era. Então, assim, é tudo bem diferente, tudo muito novo. Eu, inclusive, cada dia aprendo mais, né? Porque sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa. Então, foi uma diferença muito grande. E eu digo que até hoje eu tô aprendendo mesmo, sabe? Porque Sim. foi pesado. É bem diferente, né? É bem Sim. diferente, mas estamos firmes e fortes aí no Estamos. propósito. E me conta um pouquinho sobre o recrutamento da Real Time, né? O seu foco, eu percebo que a sua agência, ela é uma agência que não tem tantos streamers, seu foco não está tanto na quantidade, mas você tem um olhar muito bom para a qualidade dos streamers que você coloca dentro do seu casting. Então, eu Uhum. queria que você me contasse um pouco sobre isso, como você faz a sua seletiva e como você consegue encontrar tantos talentos e tantos streamers tão potentes assim. Muito obrigada. Então, quando eu era do outro aplicativo, eu tinha muitas streamers, né? Então, eu percebi que não era bom ter, assim, muita gente, né? Então, eu comecei a focar na qualidade mesmo. Eu comecei a procurar meninas, assim, que eu tenho um feelingzinho, sabe? E aí, eu olho, assim, eu falo, pô, essa menina tem talento. Às vezes, eu encontro meninas que têm talento, mas que não se dedicam, sabe? Eu fico, tipo assim, pelo amor de Deus, se dedica, que você tem talento, eu sei que você vai longe. Agora, recentemente, eu trouxe algumas meninas pra cá, pra São Paulo, né, no evento do TikTok, e uma menina até me agradeceu por eu ter acreditado nela, até me emocionou lá na hora da minha palestra com as meninas, porque ela era uma pessoa que assistia live só, ela ficava assistindo várias lives. E eu falava pra ela, pô, eu vejo que você tem talento, cara, você assiste, você já sabe como é que funciona, vamos lá, vamos fazer live. Eu insisti muito nela, sabe? E ela ficava, ai, será? E aí eu insisti, agora ela é uma ótima streamer. E ela até me agradeceu por eu ter acreditado nela, porque ela falou que ela não acreditava nela mesma, sabe? E isso é muito legal ela falar isso pra mim. Eu fiquei assim, porque às vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial. E aí uma pessoa vir e insistir, e foi o que eu fiz com ela, sabe? Mas eu foco sempre em contratar meninas que eu olho assim, eu tenho uma coisa assim, desde nova, que eu até brinquei com a minha mãe, que eu ia ser agente tipo, de talentos pra, na época, né, quando eu era mais nova, contratar pra ser atriz. Eu falava brincando isso. Eu falava, Uhum. olha, pra ser atriz eu olho assim, eu sei se a pessoa pode ser atriz, modelo, o que ela pode ser. Então isso já é meio que um dom, assim, eu sempre tive isso. Às vezes eu tava na rua assim, eu olhava e falava, nossa, a menina podia ser modelo. Nossa, aquela menina podia ser aquilo. Então eu tenho muito isso. Então, e eu saio bastante, então quando eu saio, quando eu vou nos lugares, eu às vezes abordo algumas pessoas e falo, olha, você tem um perfil, você é assim. Então eu gosto de trazer poucas pessoas, mas que sejam boas. E eu tenho acertado, graças a Deus, nas meninas, elas estão indo muito bem. E é isso, eu não tento trazer um monte de gente, sabe? Eu tenho poucas que são boas ali comigo e eu quero cada vez mais ter ótimas meninas assim, de qualidade. E é uma estratégia muito boa também, porque a gente sabe que não é só somente sobre recrutar, mas esse pós, esse cuidado depois, né, que a gente precisa ter de conversa com cada streamer, de acompanhar, de dar dicas. Então, às vezes, tem agência que coloca muitos streamers e não consegue fornecer uma boa gestão no pós. Então, é legal esse seu ponto de vista de realmente focar em não ter tantas streamers, mas oferecer um pós para elas que seja realmente efetivo, de entender.
olha, não tá fazendo live, ou o que que a gente pode melhorar, qual ajuste que a gente pode fazer. Então, eu acho que é uma estratégia muito assertiva que tem dado muito certo. Tanto tem dado certo que você foi uma das primeiras agências, né, do grupo BNM Assessoria, que teve uma streamer de 1 milhão, Ah, é? que foi o caso da Ah, Jennifer. é? Eu não sabia. Que Sim, foi o legal. caso da Jennifer, acho que ano passado, Sim, né? foi. No ano passado, ela cresceu muito rápido dentro da Uhum. plataforma, e isso só prova realmente esse olhar que você tem em realmente conseguir recrutar ali streamers potentes, né? A Jennifer é um grande caso de sucesso. Sim. Não, a Jennifer é minha amiga, né, no particular, na vida, e ela falava assim, nossa, você ganha dinheiro com live mesmo, sabe? Eu ganho, eu falava, vamos, você tem perfil, tenho certeza que você vai se dar bem lá. E ela falou, deixa eu assistir sua live. Ela ficou uns 2 meses assistindo a minha live. E às vezes eu não abria, ela falava, cadê? Você não vai abrir live hoje, não? Tipo, eu achava até engraçado que ela me cobrava de abrir live. Ela assistia no TikTok a minha live e no outro aplicativo. E aí, ela pegou e falou, pô, vamos ver. Ela ficava assistindo. Teve uma hora que ela falou, não, então eu vou tentar. Falei, cara, tenta que você vai se dar bem, tenho certeza. E aí ela começou, até ela ficou com medo do que os pais dela iriam achar e tal. Acabou que eles incentivam ela hoje em dia muito a fazer live. E ela virou uma streamer de sucesso. E, tipo assim, foi muito bom, sabe? Ela. Tem gente que tem essa coisa assim de, pô, será que ganha dinheiro mesmo, né? Ainda existe essa dúvida, a galera fica meio assim. Mas ela ter assistido as lives foi muito bom pra ela, porque ela aprendeu também muito, sabe? Porque eu fazia bastante live na época que ela entrou. E passou confiança para ela Sim, também, né? Essa parte do isso. recrutamento é uma parte que as agências têm muita dificuldade justamente porque as pessoas desconfiam, acham que é uma coisa errada, enfim, não acreditam muito naquele poder de monetização que as plataformas têm e também desconfiam da agência, acham que a agência vai ganhar em cima, que vai ser cobrado taxa de agenciamento e na verdade não tem nada disso, né, Ju? Nenhuma agência aqui do grupo BNM Assessoria cobra nenhuma taxa para que os streamers ingressem nas agências, né? Sim, então. Tem gente que acha que é golpe, né? Fala, golpe, ou então que acha que vai ter que pagar alguma coisa. E quando eu falo assim, olha, não precisa pagar nada, a gente vai te fazer toda a assessoria, a gente vai ensinar tudo. A gente que vai pagar um salário pra você pelas suas metas. O pessoal ainda acha estranho também. O pessoal fica assim, será? Mas por que que você vai me pagar? Porque é um trabalho. Você vai estar trabalhando, você vai estar prestando serviço para a agência e você vai estar fazendo um trabalho, né? E aí a pessoa fica, tipo, tem gente que é muito desconfiada. E eu até entendo um pouco, porque realmente hoje em dia tem muito golpe, né? Tem muita coisa na internet que a gente, ainda mais quem não sabe nada sobre esse meio, fica desconfiado mesmo. Mas a galera acha de primeira, assim, que tem que pagar alguma coisa. É uma das primeiras coisas que acontecem mesmo. E aí depois a gente, não tem que pagar nada. E é muito bom também, voltando na Jennifer, porque realmente ela é um case de sucesso e eu percebo que ela faz muitas viagens, né? Uhum. E como que através das lives a pessoa consegue trabalhar e monetizar de qualquer lugar do mundo. Ou seja, não é aquele trabalho que você precisa estar ali no lugar fixo, não. Te dá total liberdade geográfica e realmente é a profissão do futuro, né? A profissão super desejada, imagina. É onde você consegue viajar para o mundo inteiro, monetizar bastante, não ter um chefe ali te cobrando o tempo todo, ter essa flexibilidade de horários, né, para poder abrir suas lives. Então, realmente é maravilhoso, né? Sim, a Jennifer ficou 3 meses na Europa. Ela foi para casa de um primo dela. E aí ela falou, Juliana, eu vou ficar 3 meses lá, mas ó, vou fazer live, vou me organizar, porque ela queria fazer os passeios, né, na cidade, viajar lá pela Europa. Mas ela falou, não, mas eu vou fazer live. Eu falei, tá bom, faz live mesmo. E a gente sempre tem, elas sempre são de conversar muito comigo e eu também. Eu sou amiga das minhas streamers, né? Eu acabo me tornando amiga. Todas elas sempre vêm conversar comigo, pegar dica. Eu sempre tento ser bem próxima delas. E aí ela falou, ó, vou ficar 3 meses lá, mas vou fazer live. E aí ela fez as lives dela, ela conseguiu bater metas boas, mesmo viajando. Não milhões, né, como ela fazia, mas ela conseguiu bater metas boas. E depois ela viajou para outros lugares também. Ela tá sempre viajando e tá sempre nas lives, sempre cumpre os horários, os dias, né, que a gente pede ali, mínimos de dias. Ela sempre cumpre até a mais. Eu falo, pô, você tá maravilhosa. Ela é uma ótima streamer, não tenho nada para reclamar dela. Maravilhosa. Perfeito. E os treinamentos, Ju? A gente está entrevistando outras agências também ao longo do podcast e a gente sempre percebe que
todas as agentes, elas fazem questão de dar o treinamento para suas agenciadas, é algo que elas não terceirizam, até porque os agenciados, eles se sentem muito inspirados na nossa própria história, né? Para ver que a gente também, nós já fomos streamers, já passamos exatamente pelas mesmas dificuldades, e na sua agência também, na Real Time, você que dá os treinamentos, como que isso funciona? Sim, eu gosto de dar os treinamentos até pra passar, assim. Eu já teve uma época que eu botei uma pessoa, mas eu não senti que tava bom, sabe? Eu preferi eu mesmo dar o treinamento para que eu visse ali quem tá prestando atenção, quem, sabe, passar toda. Porque são 6 anos, né, de live na minha vida. Então é bom, assim, fazer o treinamento, ensinar. Eu sempre falo sobre a minha história para elas e sempre falo sobre algumas meninas também que marcam, né, na agência. Sempre tem meninas que marcam muito, então sempre dou a minha vida de exemplo e dou a vida de algumas streamers da Real Time como exemplo. Eu falo uma coisa que é muito importante até pra mim, que eu construí a casa dos meus pais, né, só com dinheiro de live, assim, quando eu só era streamer. O sonho dos meus pais era ter uma casa própria. A gente estava há 23 anos, né, 23 anos da vida dos meus pais, eles sonhavam em ter uma casa própria. E minha mãe tinha um terreno só. E a gente ficava assim, nossa, mas como é que a gente vai construir e tudo mais? E aí tudo aconteceu assim muito certinho, sabe? A gente sempre fala que foi muito Deus, assim. Meu pai ganhou um valor bom no trabalho dele, e aí ele deu uma entrada, né, para começar a obra, e depois eu peguei todo o resto assim e fiz. E a gente fez uma casa assim melhor do que a gente imaginava, sabe? A gente foi fazendo, fazendo, fazendo aos pouquinhos. Quando a gente viu, a casa estava enorme, estava maior do que a gente imaginava. A gente fez tudo mais bonito do que a gente imaginava. Eu coloquei até piscina com deck, enfim, fiz tudo como a gente sempre sonhou, até mais. E graças às lives, sabe, assim, mudou a minha vida completamente. Não só a minha vida, como a vida da minha família, né? Que eu consigo ajudar financeiramente a minha família, consegui viajar para países que eu nunca imaginei que eu ia ter condições de pagar para viajar. Consegui ter o meu sonhado iPhone, né? Que a gente, quando eu era nova, eu falava, nossa, meu sonho é ter um iPhone. E coisas assim, sabe, pequenas que a gente sempre tem vontade, assim, de comprar uma roupa, comprar uma coisa que a gente achava que nunca ia conseguir, sabe? Então é muito bom, assim, muda totalmente a nossa vida. Sim, muito lindo o seu depoimento. E eu percebo que do lado de cá, né, nós como agentes, a gente tem que ter uma preocupação muito grande também com o psicológico É, das nossas streamers, sim, né? Porque nem sempre, às vezes uma streamer ela conseguiu uma meta super expressiva, não significa que no outro mês ela vai conseguir fazer a mesma entrega. Isso mexe um pouco com o psicológico de cada criadora, porque, enfim, a gente está lidando com valores, né? seres Enfim, humanos, né? seres humanos. Sim. Então, isso mexe um pouco. E como que você faz realmente para ter esse cuidado, para dar esse suporte e para os seus streamers? Porque acontece muito, as pessoas com certeza chegam, Ju, eu quero desistir, hoje não tá bom para mim, quero parar. Como que você vai levando essa conversa com seus streamers? Então, eu me tornei amiga, né, de todas elas, assim. Então, eu sempre converso muito e eu dou vários exemplos, sabe? Eu falo, pô, você quer trabalhar como você trabalhava? Tipo, não menosprezando o trabalho de ninguém, mas, tipo assim, pegar condução, né? Passar uns perrengues que eu já passei muito na minha vida para ir até um trabalho, porque querendo ou não, a gente tá no conforto da nossa casa, sabe? Quando que a gente vai ter um trabalho no conforto da nossa casa, ganhando bem, que a gente ganha em dólar, então isso é muito bom pra gente. E quando que você vai ter um trabalho assim? Aí elas, né, conversam, eu tento dar conselhos, ajudar, dar dicas, sabe? Porque realmente, às vezes, elas ficam bem, tipo assim, porque um mês você bate uma meta autona e no outro você bate uma meta baixa, isso já deixa, tipo assim, ai, eu não sou mais tão boa, eu não sou. E eu mostro pra elas, assim, até o que eu já passei, sabe? Que é normal. Tem meses que eu já bati metas altíssimas de ganhar, tipo assim, muito dinheiro e no outro já ganhar bem menos. Eu falo, gente, é normal. É uma montanha russa. Mas continua porque se você teve potencial para bater essa meta, você pode ter potencial para bater de novo. Só você se dedicar e ter paciência, não desanimar. Porque assim, a energia também, né? A gente tem que acreditar na gente e ter. Pra abrir live, eu sempre falo assim, que tem que ter uma energia legal, você tem que abrir bem consigo mesmo, tem que abrir animada, sabe? Eu falo, coloca uma música. Sim, eu sempre tento dar várias diquinhas assim que ajudam muito na live, sabe? Sim. E como que você faz na Real Time também para
Para selecionar os seus candidatos, assim, o que que um candidato que quer entrar para Real Time, o que que ele precisa ter? Quais são os requisitos que você sempre observa para realmente um candidato fazer parte do seu casting? Então, olha o perfil, eu gosto de ver perfil. E assim, comunicativa, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa paciente, né? Porque você tem que ter paciência para sentar ali, ficar algumas horas. Eu sempre falo para elas, olha, não vai cair do céu. Você não vai abrir a live ali, do nada vai cair um TikTok Universe na tua live, assim não. Você tem que criar conteúdo, fazer live, ter paciência para crescer na plataforma. Então, assim, eu seleciono meninas que tenham paciência, que tenham um perfil legal e que se dediquem, né? Mas assim Sim. mesmo, sabe? Eu sempre converso assim com as meninas, sabe? Uma coisa que acontece muito nas agências, que a gente percebe, às vezes entram muitos candidatos, né? E a maioria desses candidatos, ou uma certa parte deles, eu estou empolgado, eu quero fazer, me coloca, e depois que a gente coloca, dá treinamento, aí vai ver no dia a dia, a pessoa tá ali, não abre live, não faz. E aí, infelizmente, né, a gente dá ali 1, 2 meses de oportunidade, depois disso, bom, pessoal, então, né, a gente vai aqui encerrar por aqui. Quando você tiver com uma maior disponibilidade, volta a procurar a agência. Isso também você passa por isso dentro da Real Time, como que você conduz, né, essa cobrança mesmo que a gente Uhum. precisa fazer para que os criadores, eles realmente abram live, né, se dediquem. Então, eu sempre mando mensagem, né? Eu tento sempre falar com elas diariamente. E às vezes eu fico assim, tem meninas que eu contratei e elas não fazem live e elas têm um perfil ótimo e eu tenho certeza que elas seriam streamers de milhões. Tem umas 5 meninas que já aconteceu isso, que eu tenho certeza que se elas fizessem, se dedicassem, elas iam ser muito boas, que eu vejo assim, né? Eu tenho esse dom aí de olhar e elas não abrem por preguiça ou então por não ter muita paciência, né, pra fazer live. E eu fico assim, pelo amor de Deus, cara, tenta, eu tenho certeza. Você confia em mim, eu sempre converso com elas, mas às vezes assim, eu falo que nem tudo é pra todos também, né? Tem gente que tem perfil, que tem talento, mas que não é a área da pessoa, a pessoa quer trabalhar numa empresa, quer trabalhar no escritório, né? Então, assim, tem coisa que a gente não pode fazer nada, né? Mas eu sempre tento, assim, conversar, falar, dar exemplos e mostrar que a pessoa é boa, que ela tem talento, que ela poderia conseguir, né? Mas quando elas não querem, a gente, né, faz o convite para retirar. E eu falo, ó, se quiser voltar, tô de braços abertos aqui, a hora que quiser. E é isso, sabe? Não tenho o que fazer, né? Infelizmente. E me conta um pouquinho, Ju. Você considera assim um grande diferencial da Real Time? Você me falou um pouquinho que você foca bastante na qualidade e não na quantidade, né? E você acha que seu grande diferencial é esse por você ter sido uma das pioneiras no mundo das lives, ter começado lá em 2017, quando estava começando lives ainda no Brasil, ninguém sabia o que é isso. Você considera esse como seu grande diferencial, o grande diferencial da sua empresa? Realmente todo o histórico que você carrega junto com você? Então, acho que quando a gente fazia live, acho que tinha o quê? Umas 15 meninas, né? Só, assim. A gente era exclusivo ali, tipo, não tinha ninguém que fazia live, era só a gente aqui. A maioria das meninas eram do Rio mesmo, né? Tipo, porque eles abriram uma seleção no Rio, que foi até presencial, né? Pra galera entrar. Então, eu acho que, assim, às vezes o pouco é bom, né? Porque eu tiro até por essa época, que eram só a gente ali, aquelas 15 meninas contratadas, e a gente era as melhores, né? A gente se destacava muito ali, se dedicava. Então, eu acho que isso é bom, sabe? Ter essa qualidade, assim. Então, eu prefiro dar atenção ali para aquelas meninas que estão com qualidade, que estão fazendo, que estão levando a sério, do que tá com muita gente, tá com uma galera ali, uma faz, a outra não faz, a outra. Porque eu acabo me perdendo um pouco, sabe? Eu gosto de dar atenção, entendeu? Para as meninas. Sim. E não tem como a gente, né, falar de lives, falar de monetização e não tocar no assunto das batalhas, né? Então, como que é esse ponto? Você realmente incentiva seus streamers a abrirem batalhas? Porque, de fato, a maior monetização no TikTok se dá
através desses duelos, né? Que é onde o streamer divide a tela com outro streamer e fica ali batalhando realmente. Os fãs eles se empenham para presentear bastante o seu streamer favorito para ver ele ganhar. Você também incentiva bastante os seus streamers a batalhar dentro do TikTok? Sim, eu incentivo. Até no treinamento mesmo eu falo sobre isso, né? Eu mostro as batalhas e incentivo. Inclusive, eu tenho uma streamer que é a Rayane, né? Que ela bate 1 milhão aí, já até bateu esse mês, parabéns. E ela só fazia live, assim, sozinha, né? E eu falava pra ela, cara, faz batalha. Ela, mas eu ganho muito mais na live sozinha. Quando eu abro batalha, as pessoas saem da minha live. Então eu acho que é melhor não. Eu falava, cara, você vai ganhar muito mais. No começo, o pessoal, algumas pessoas saem da live, mas é a questão de quantidade que eu falei pra ela, até que eu, né, faço na minha agência. Quando ela fazia batalha, diminuía muitas pessoas na live dela. Porque quando ela estava sozinha, ela tinha muita gente na live. Eu falei, tudo bem, você tem muita gente na sua live, mas e aí? Você ganha, né? Então, quando ela entendeu isso, ela começou a fazer batalha e ela já bateu o primeiro 1 milhão dela e foi indo. E agora ela fala que só faz batalha também. Então, a melhor coisa, né? É fazer batalha lá, porque é o que dá mais, assim, visibilidade. Eu digo até, por exemplo, tô fazendo batalha com você. Você tem os seus suportes e eu tenho os meus. Às vezes um suporte seu gosta de mim, né? Acha que eu sou legal. E até vem na minha live, me ajuda também, ajuda você. Então tem essa troca também, eu acho que é bem importante. Até para um novato, né? Alguém que está iniciando fazendo live. Ninguém conhece você. E aí você já está na plataforma há 1 ano, 2 anos. Então você já carrega um público com você. Então você acaba transferindo um pouco do seu público para outra pessoa, sabe? E vai dividindo, né? Porque as pessoas lá rodam, as pessoas gostam de conhecer gente nova. Então eu acho muito importante essa questão da batalha mesmo. Sim. E para quem está em casa, né, suporte, sempre a gente fica utilizando algumas terminologias realmente para direcionar para aqueles fãs que apoiam bastante os streamers nas lives. Então, suportes, gifters, patrocinadores são os termos que a gente usa realmente para dar, né, para nomear realmente esses grandes fãs, né, que compõem aí a nossa comunidade, são os nossos principais apoiadores, aqueles que mais nos presenteiam quando a gente está fazendo uma transmissão. Então, às vezes, em algumas plataformas a gente fala suporte, em outras a gente fala presenteadores, mas todos são a mesma coisa, são pessoas que nos ajudam nas transmissões. E eu queria entrar um pouquinho agora na questão da BNM. Você começou como uma agência parceira, logo no início, 2000, ano passado, 2022, você está com a gente desde 2022, começou como agência parceira. E como que foi esse seu processo de aprender, participar dos treinamentos, entender um pouco mais e fazer essa evolução para uma subagência, onde a gente sabe que o processo é um pouco mais delicado, mais complicado, onde vocês passam a ter mais autonomia de gestão, né, para vocês criarem seus próprios incentivos, fazer toda a parte financeira da sua agência. E como que está sendo esse processo mesmo de ter esse suporte da BNM ali te auxiliando, retirando as suas dúvidas, proporcionando esses encontros também em São Paulo, como que está sendo isso para você? Então, quando eu era uma agência parceira, era tudo muito mais fácil, né? Porque a Babi fazia toda a gestão, eu só trazia as pessoas, né, para ela, e ela fazia toda a gestão, explicava tudo. Eu também explicava, claro, dava minha assessoria ali para eles, mas assim, a maioria das coisas a Babi que fazia. Mas, assim, foi quando eu passei de agência parceira, né, para subagência, foi um baque, assim, porque eu falei, caraca, quanta coisa, né? Tipo assim, chega a assustar. O sistema é diferente, tudo é muito diferente. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir, sabe? Né? Eu falei, será que eu acho que não é a hora ainda. Comecei a querer dar para trás assim, a querer voltar. Só que a minha mãe me ajudou, né? Ela entrou comigo, porque ela se aposentou. Exatamente na época que a Babi me convidou para ser uma subagência, minha mãe tinha se aposentado e ela falava no trabalho dela para todo mundo, eu vou me aposentar e vou trabalhar com a minha filha, eu vou ganhar 3 vezes mais. Ela falava para todo mundo isso. E aí, quando a Babi me ofereceu, né, essa oportunidade, ela falou, aí, é isso. Então, eu falei pro pessoal do meu trabalho que eu ia trabalhar com a minha filha e ia ganhar 3 vezes mais. Então, é nisso aí, a gente tem que fazer isso daí. Tá vendo? Tá batendo. Aí eu falei, então vamos tentar, né? Minha mãe me incentivou muito, porque eu tava com muito medo, assim. Principalmente quando eu vi tudo que tinha que fazer. Eu fiquei, meu Deus do céu.
E aí a gente foi aprendendo aos pouquinhos. A gente falava muito com a Babi, a gente perturbou a vida da Babi. A minha mãe mandava áudios pra Babi, chegava a chorar, minha mãe. E aí a gente teve bastante assessoria da Babi, foi muito importante, né? Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu acho que já tinha caído todos os meus cabelos, gente. Porque, olha, é um negócio, assim, é muito complexo, né? É tudo muito novo, tudo muito diferente. Mas a gente tá indo, cada dia mais eu aprendo, né? Mas foi graças à minha mãe, assim, que eu tive esse empurrão, né? Porque eu tava querendo voltar pra trás já, tipo... Porque é uma responsabilidade grande, sabe? Não é só abrir uma agência, chamar as meninas e vamos lá e eu vou te ajudar aqui, sabe? Tem toda uma coisa por trás que ninguém nem imagina, sabe? É. Mas dá pra ir, a gente consegue. Só que você querer, né? Sim, e é completamente diferente de como era antes, né, em outra plataforma. Totalmente. Tipo, lá era uma coisa muito mais simples, né? Tudo era mais simples. Aqui é tudo bem É, complexo. é. Mas nada é impossível, gente, tá? Não se assustem também. É porque eu me assustei no começo, mas agora já peguei Já foi tudo. melhorando. É. Ô Ju, e de metas, hein? Quais as próximas metas da Real Time? O que que você pretende alcançar com a sua empresa aí a curto prazo? Já estamos aí batendo na porta de 2024. Aonde você espera chegar? Então, eu tô com as meninas em São Paulo, né? A gente tá até junto aqui no Airbnb. E eu tava falando ontem pra elas, eu falei, olha, cada uma tem que bater 2 milhões agora no mínimo, e quero vocês batendo meta de 2 milhões pra eu dar placa pra vocês. Porque a gente fez uma proposta nova na agência, né? E aí eu falei, ó, eu quero bater 20 milhões na minha agência, hein? Então vamos lá, que eu quero rumo a 20 milhões. Aí elas ficaram, então tá bom, se brincando assim. Então, minha meta é próxima 20 milhões na agência, entendeu? Eu quero dar uma alavancada, ter meninas aí de milhões, que eu já tenho, né, as minhas milionárias, mas eu quero que elas fiquem mais milionárias ainda para a agência crescer ali. Sim. E como que foi, recentemente nós fizemos o BNM Summit, né, Uhum. para promover, para dar essa oportunidade para as agências palestrarem para os seus agenciados, ter esse momento de troca, de apresentação de novidades. E tivemos também o BNM Experience, que foi essa festa promovida para que vocês tivessem um momento de descontração, de animação com o time, com a agência, para fortalecer realmente esses laços. Eu queria saber um pouquinho como que foi a sensação de palestrar ali pela primeira vez na sede do TikTok para os seus agenciados e também à noite descontrair e aproveitar com eles lá no BNM Experience. Então, eu fiquei bem nervosa, né? Falei, ai, meu Deus. Assim, por mais que a gente faça live, que a gente, né, seja comunicativo e fale, na hora de falar, assim, dá um nervoso, né, e tudo mais. Mas foi bem legal estar com elas ali pessoalmente. Algumas eu não conhecia pessoalmente, até porque, assim, uma é de Manaus, a outra é do Rio, mas é de longe. Então, a gente acaba tendo uma proximidade maior, é bom. Foi bom esse encontro, fez bem pra mim e pra elas, sabe? Conhecer a história delas, conhecer a vida delas, foi muito bom. Então foi tipo assim. Aí, no meu caso, eu dei as novidades, eu dei o treinamento, né? Mas eu queria ouvir delas, sabe? Porque, assim, eu faço treinamento, eu faço um treinamento. Não treinamento, né? Um pós, assim, para um incentivo, né? Eu faço uma reunião de incentivo também com elas. Então, assim, sempre só eu falando, sabe? Então, lá eu escolhi fazer um pouquinho diferente. Eu quis ouvir elas, sabe? Então, eu pedi para que cada uma viesse à frente, falar um pouquinho assim o que que mudou na vida delas, como foi para elas essa coisa de live. E eu acho que foi bem importante para mim ouvir elas e para elas, sabe? Eu vi que elas ficaram felizes assim em poder falar, em poder estar ali. Então foi muito legal assim, eu gostei muito. Dei as novidades e depois eu ouvi mais elas, sabe? Foi bom. E depois teve a festa, né, à noite, que a gente foi para descontrair. Elas adoraram. Foi muito legal, foi muito bom, tava tudo lindo demais, eu amei. E elas também, daqui a pouco, estavam lá fazendo até live. Eu falei, gente, já estão fazendo live, gente. Tava lá, mas tava fazendo live. Mas foi muito legal, assim. Foi bom conhecer, né, rostinhos que a gente vê ali na live. Algumas pessoas até que eu batalhei já, falou, caraca, eu batalhava com você. Eu, caraca. Tipo, é muito legal essa troca, né? E é bom a gente descontrair também, né? Porque tudo é bom, né? A gente tem que ter um pouquinho de cada coisa. Sempre importante.
E isso que você falou é muito real, gente. Streamer, que é streamer, vai pra balada e abre live. Simplesmente vai pra festa e abre live, porque o tempo todo a cabeça tá pensando, eu quero transmitir para os meus fãs que estão ali em casa o que tá acontecendo aqui nesse momento com a minha vida. Realmente é muito interessante. Ju, a gente tá chegando ali nos momentos finais e eu queria realmente te pedir um conselho, se você fosse dar realmente um conselho para quem tá começando agora na carreira de agente, né, que olha para você, vê aonde você já chegou, né, como com a sua agência, com a Real Time, um conselho mesmo para essas pessoas, para que elas persistam aí no caminho de agentes. Eu acho que é não desistir, ter força, foco e Persistir, né, é, Ju? Não é sim. fácil. E não desistir, assim, porque no começo assusta, né? Assim, muita coisa, muita novidade. Eu acho que é separar também as funções, né? Isso é bem importante, porque você fazer tudo também te deixa, assim, com peso, né? Então, tentar dividir as funções e não desistir mesmo, assim, não tem um conselho Sim. muito... Assim como a carreira de streamer, a carreira de agente também requer, né, muita constância, muita persistência, Sim. né, muita devoção para que as coisas funcionem e dê muito certo. Ju, e para quem está te assistindo, para quem está assistindo o nosso podcast e que se interessou, quer fazer parte da Real Time, como eles conseguem entrar em contato com você e fazer parte da sua seletiva? Então, pelo meu Instagram, Juliane Medeiros, ou pelo Instagram da Realtime, que é realtime_talent. Só chamar lá que a gente sempre tem gente lá para responder vocês, eu também respondo pelo meu. Só chamar nas redes sociais mesmo, até no TikTok também, às vezes aparecem pessoas lá no TikTok. A gente responde todo mundo. E acompanha a Ju também no TikTok, porque ela consegue postar uns vídeos que sempre tá viralizando, né, Ju? É, Impressionante essa sim. parte. Às vezes eu posto um vídeo assim que eu nem dou nada e o vídeo viraliza. O maior assim que viralizou foi 9,5 milhões. Eu falei, gente, 9 milhões de pessoas assistiram o vídeo, sabe? É surreal, assim. Então, é bem legal essa parte também dos vídeos ali. E agora eu tô monetizando, né? O último vídeo que eu fiz, eu ganhei $500. Só com Olha. os vídeos. Eu falei, caraca, tipo, sabe? Então, não só na live ali a gente ganha dólar, a gente também ganha com os vídeos. Sim, é uma grande possibilidade e outra ferramenta do TikTok, né? Além da possibilidade de fazer a monetização com as lives, aqueles streamers que realmente se dedicam para criar vídeos curtos originais, de qualidade mesmo, eles conseguem também monetizar através desses vídeos curtos, ou seja, dá para ganhar de um lado, dá para ganhar de outro. E o que monetiza no TikTok de vídeo curto são principalmente vídeos inéditos, originais, situações que tá acontecendo ali na sua vida, de repente, que você nem imagina, e as pessoas gostam de consumir e assistir aquele conteúdo. É impressionante, né? Sim, mas eu vou falar, nas lives, quando você faz um vídeo, né? Você posta um vídeo, você vai fazer live, parece que o vídeo é mais entregue ainda. Então, assim, eu percebi que esse meu vídeo de 9 milhões, ele viralizou, deu aquele boom, depois ele parou. E aí eu comecei a fazer live, e aí ele do nada viralizou em outro país, porque eu comecei a receber muitos comentários gringos. E aí depois eu fui fazer live e entrou uma galera meio que falava espanhol, e aí viralizou em algum país aí que era espanhol. Aí comecei a receber muitos comentários em espanhol. Então, assim, a live, ela acaba também te ajudando muito nessa viralização, porque a galera que está assistindo a sua live, parece que quando eles vão lá clicar no vídeo, começa a entregar no país da pessoa que está assistindo. Então, viralizou em vários países pela questão da live. Então, a live ajudou muito também no meu vídeo para viralizar, sabe? Então, é importante você postar vídeo e depois você abre live. Parece que entrega mais. Eu vejo muito isso, sabe? Sim, as coisas andam muito juntas ali na plataforma, né? Sim. Então, gente, relembrando, quem quiser fazer parte da Real Time Talent, por favor, procurem a Ju no Sim. @realtime_talent. Isso. Não é isso? Seletiva aberta todos os meses. Sim, todo mês a gente fala o dia certinho da seletiva e aí a gente inicia tudo, faz toda a assessoria, dá todas as dicas. Só falar comigo que eu tô aqui para isso. Perfeito. Ju, foi um prazer te receber aqui no podcast hoje. Espero que você tenha gostado Eu desse amei, gente. bate-papo. Não te falei, ia ser super Aham. descontraído, super legal. A gente já se conhece há muito tempo, então a gente tem muita intimidade para fazer esse jogo aqui. Sim. Muito obrigada por ter topado de estar aqui.
E que as palestras lá na sede, enfim, que você sempre consiga estar trazendo mais e mais streamers para participar do BNM Summit, do BNM Experience. E, por favor, conte sempre com a BNM Assessoria para poder te ajudar nessa caminhada. É um prazer que você também faça parte do nosso time, que sempre está aí trazendo streamers de milhões. Muito obrigada, adorei o convite, adorei a conversa. Eu estava bem nervosa, falei, gente, eu nunca participei de um podcast, mas foi bem legal. E obrigada por toda a assessoria. É muito importante ter alguém ali, né, para ajudar. Então, obrigada por tudo. E vamos crescer cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai encher aquela sede lá de streamers da Real Time. Vamos que vamos, é isso mesmo. Muito obrigada, Ju. E para quem está assistindo a gente em casa, continue acompanhando o podcast do BNM Livecast. A gente vai estar sempre trazendo agências aqui de sucesso para vocês conhecerem um pouco da trajetória dos agentes. E é isso, acompanhe aí de casa. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.